Como os artistas e grupos locais podem contribuir com o desenvolvimento das cidades? O envolvimento do setor artístico da cidade é fundamental para que ela se reconheça e possa se refletir. O ponto de partida é trabalhar a autoestima da cidade e dos habitantes, reconhecendo-a como um espaço criativo e amplo de possibilidades. O compartilhamento das responsabilidades junto às ações propicia maior cuidado, preservação e a realização de mais ações na cidade. Assim, ao trabalhar calendário anual de ações institucionais e mesclar a elas as ações espontâneas da sociedade, o diálogo possível catalisa as mudanças sadias. Quando uma cidade reflete sobre si mesma, ela acaba descobrindo que a simplicidade que há em seu quintal é a que faz a universal e a reflete para o mundo. Quem vai falar sobre isso é o Fred Furtado. Fred Furtado é escritor, gestor cultural e realizador audiovisual, autor do livro A Vida em Jazz, Contos para Jazzeificar a Vida, realizador do filme Quilombo, junto a Ana Cristina Ortega Blanco, do intercâmbio Brasil-Alemanha, Bacena, participou da Casa de Arte e Ofício Ponto de Partida, tornou-se o diretor de produção e gestor administrativo do grupo, foi assessor de gestão da Diretoria de Políticas Culturais de Pernambuco, atuou em projetos junto aos Pontões de Cultura, Fábrica do Futuro, Cataguases, Minas Gerais, e TV Ovo, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Consultor assistente de Rômulo Avelar para gestão de grupos artísticos, junto ao SEBRAE e FAOP. Criador e gestor do Instituto Coletivo 77, ponto de articulação do Circuito Fora do Eixo. Atualmente é presidente da Fundação Municipal de Cultura de Barbacena. Por favor, Fred. Quem vai fazer a mediação dessa fala do Fred vai ser o Fauster Martins, que é artista plástico e segundo tesoureiro da Pecult. Bom dia para todo mundo. Obrigado, Kátia. Primeiramente, para ser de praxe, eu tenho que agradecer demais, porque é uma honra completamente inesperada para mim. Um pouquinho daquilo que o César falou, das gerações, da transferência das gerações, para mim acontece muito como verdade. Quando eu percebi que eu estava compondo a programação de palestras ao lado do César, da Lala e de outras pessoas, eu falei assim, eu estou indo palestrar ao lado de pessoas que eu faço questão de assistir falarem sempre que eu posso. Eles fazem parte da minha formação, enquanto ser humano, enquanto profissional da área de cultura e tudo mais. Então, isso me causa de novo um frisson na barriga que eu só sentia antes de entrar aos palcos, que eu esqueci de botar no currículo, que eu sou ator também. Então, é realmente uma honra mesmo, muito bonito ter os dois aqui na frente, é ótimo. E eu vou muito mais, eu acho, contar uma história, porque o Rubem, ele conhece umas parcelas da minha história, ele fez esse convite num encontro que eu fui presenciar, um encontro itinerante do Conselho Estadual de Cultura lá em Lavras. E eu manifestei uma angústia simples, assim, como que no interior a falta da informação, a falta de formação, quando elas encontram com uma grande vontade, eu acho que a gente tem um colapso muito possível, assim, de criação, de possibilidades. E por isso que eu estava falando assim, que a única bandeira política da cultura que eu estou batendo ultimamente é o Sistema Nacional de Cultura. Sem falar nome de ninguém, para o seu ninguém. Eu só quero pensar em qualquer forma de municípios de interior e tudo, começarem a receber uma verbinha ali para a gente poder falar desse tanto de ativações possíveis entre grupos, coletivos, cooperativas e tudo mais. E para contar um relato, para contar uma história, toda história tem que ter um ponto de partida para começar. E o ponto de partida da minha história chama-se literalmente ponto de partida. Eu venho de Barbacena, interior de Minas Gerais, um tanto próximo a Cataguases, que é conhecida como a cidade dos loucos e a cidade das rosas. E nessa cidade, por curiosidades do destino, existe um grupo de teatro chamado Grupo Ponto de Partida, com mais de 30 anos de existência, e um grupo profissional, que desde quando ele começou a se formar, ele decidiu algumas premissas básicas. Uma delas é que eles não sairiam do interior, por opção. A outra é que eles se formariam como um grupo profissional. Então, para se formar profissional sem sair do interior, eles teriam que ir às últimas consequências do que é essa proposta deles. Então, essa história, e eu sou uma geração, eu já sou parte de uma geração que já cresceu numa Barbacena, tendo um ponto de partida como referência. E eu levo isso para todos os lugares que eu vou, essa história, isso tudo. Eu fiz parte do grupo, mas da mesma forma que eu levava essa história antes de eu fazer parte do grupo, eu levo agora depois que eu fiz.
porque eles entregaram as vidas deles num pacto em comum por transformar suas próprias vidas, as suas próprias realidades, tendo como uma premissa simbólica e artística uma coisa: o homem ele tem que estar sempre no palco da própria cena, o homem, o ser humano. O ser humano é essencial, com as suas angústias, com seus medos, com seus pavores, com as suas delícias, com seus sabores, com tudo que é possível você abstrair do ser humano. E quando você trabalha isso linkado com a maestria profissional e a beleza enquanto transformação e formação do ser humano, você transforma vidas. E eu vou pegar vários ganchos na fala do César, que para mim foi literalmente um chão de fábrica maravilhoso para eu pegar essa fala aqui agora. Então, como eu já cresci com essa maestria do grupo Ponto de Partida, quando eu comecei a aflorar as minhas vontades artísticas e tudo, que sempre fui meio maluquinho, envolvido com isso tudo, como a gente geralmente é do setor cultural, e sempre ouvindo, né, que no setor cultural as coisas não se desenvolvem, você não acha um caminho profissional, você não acha formas de sobreviver daquilo. Eu sou taurino, e eu sou um taurino essencialmente teimoso. Como o signo mais teimoso do zodíaco, eu sou Sol e Lua em Touro, então minha teimosia é ao quadrado. É a persistência. Obrigado, a Kátia falou a palavra. É a persistência e a determinação. E é assim, a gente não mede exatamente o tempo onde a conquista vai vir, mas a conquista vai vir por consequência da persistência. E não só pela vontade de ter a estrutura ou aquela meta realizada. E então aconteceu que quando eu estava no meu último ano da faculdade, eu fiz comunicação social, publicidade e propaganda em Barbacena. Acabou que o Grupo Ponto de Partida fez uma seleção de 15 jovens para passar 3 anos com eles no processo de formação integral. E esse método era de mestres e pupilos. Era sempre alguns módulos onde os pupilos acompanhavam a vida e a formação integral de um mestre, além dos métodos pedagógicos internos que o grupo tinha. Então era uma casa de artes e ofícios, inspirada na maestria medieval das castas. É um grupo de continuidade, é um grupo de cauda longa, é um grupo que não quer que a sua história se esvaeça e sabe que eles não são eternos, nós não somos eternos, a nossa arte nos eterniza. Então, quando eu passei por esse processo de 3 anos, no final desse processo, a produtora do grupo saiu e a gente tinha acabado de embrionar um grupo para fazer teatro dentro de bares. Foi o grupo Bar de Papo. E foi uma experiência que, pela simples vontade de experimentar o que a gente estava realizando, nós éramos 4 jovens que estávamos nesse processo de formação. Pela simples vontade de fazer essa experimentação acontecer, de levar com o mínimo de recurso a maior lapidação possível de uma dramaturgia que envolvesse com ar de comédia, a ironia e crítica da vida do brasileiro para dentro do bar. Isso aconteceu uma explosão de sucesso no nosso micro-universo que era Barbacena, que isso já despertou essa chama, assim, né? A vontade de fazer o improvável, o impossível, investir no sonho, investir na vontade de fazer. Então terminou esse processo, eu fui convidado e assumi a direção de produção do grupo Ponto de Partida e fui treinado por eles para assumir esse cargo durante um ano específico, era um ano de estágio. Só que nesse mesmo tempo eu estava chegando nos meus 25 anos mais ou menos, e uma fome de mundo, uma gigantesca, com muitas angústias, e eu estava me sentindo muito protegido naquela casa maravilhosa chamada Ponto de Partida. Eu vivenciei uma coisa que eu acho que ela é um tanto atípica, assim. Eu entrei no mercado na ponta do mercado. Dentro de tudo que eu podia observar e vislumbrar enquanto um grupo de profissionais, um grupo de pessoas, e resultado artístico, sustentabilidade, todas essas palavras que todo mundo conhecia, eu tinha visto ali dentro e eu não sabia como fazia aquilo acontecer. É o contrário daquilo que eu acho que ele perguntou assim, criar às vezes de repente é mais fácil do que manter. Eu entrei em algo que já se mantinha. E curioso que só a gota para saber onde é que está a essência do sumo da semente, eu resolvi ganhar mundo, foi uma opção minha, eu pedi ao grupo licença para sair, eu precisava ganhar mundo, eu precisava saber como que era trilhar com as minhas próprias pernas. E aí eu acreditei no meu improvável, esse foi o momento que eu decidi me julgar no abismo da impossibilidade, no abismo da insegurança, pelo amor à causa, para fazer os pactos, sem perder os pactos antigos. Eu tinha falado com o grupo Ponto de Partida, quando eu aceitei ser diretor de produção, que eu estava fazendo um casamento com eles. Então, acho que o meu primeiro casamento foi com Ponto de Partida. E quando eu fui sair do grupo, a Regina falou comigo, você lembra o que você disse para a gente quando você estava entrando? Eu falei assim, eu lembro, Regina, mas eu preciso também ser muito sincero com esse momento e se eu não seguir o que eu sinto que é a minha busca e a minha vontade, eu não vou atrás disso.
E a partir do momento que eu me julguei para esse momento, todo o resto aconteceu. Eu mudei para Pernambuco, para Recife, com exatos R$500 na minha conta bancária. Eu não tinha dinheiro para pagar um mês de sobrevida lá. Em menos de um mês e meio, por causa das conversas certas, a articulação que todos nós sabemos fazer, e encontrar, conversar, se apresentar, eu me tornei assessor de gestão da Diretoria de Políticas Culturais do Estado de Pernambuco. Só que tem um detalhe nessa história. O que fez o Carlos Carvalho, que é um grande diretor de teatro lá, me contratar para esse cargo foi ele saber da experiência que eu tinha de gestão e ele conhecer o trabalho do ponto de partida. Então aí eu já aprendi uma coisinha simples que eu guardei para minha bagagem para o resto da vida, que é: você é resultado da tua caminhada, você é resultado da tua história. Eu deixei de participar de um grupo como aquele para trilhar com as minhas próprias pernas. O meu próximo estágio, a minha próxima etapa de formação e de vida foi garantido por causa da mesma segurança que eu tinha dentro da minha casa. E teve um evento especificamente que eu fui representar o estado de Pernambuco numa feira de música na Espanha, no Mercado da Música Viva de Bic. Aí eu senti importante, né? 25 anos representando um estado brasileiro, numa feira de música internacional. Aí eu comecei a pensar nas minhas raízes, onde eu tinha enterrado meu umbigo, que era a minha terra, Barbacena. Falei, tudo bem, mas por que eu não estou então representando a minha terra, se essa carga inteira, se esse trabalho inteiro, se essa especificidade que existe lá no meu espaço me propicia o mundo, por que eu não estou representando esse espaço e levando para lá? E nessa época eu não tinha muita paciência também. Só que isso não saiu da minha cabeça, isso foi um comichãozinho que ficou na minha cabeça. Então depois disso, quando eu saí de Pernambuco, pouquíssimo tempo depois, o César me encontrou no aeroporto de Confins, perguntou o que eu estava fazendo, por onde eu estava, eu tinha acabado de voltar para Barbacena. Ele falou, me visita lá em Cataguases para a gente conversar, a gente tem uma residência artística, tananã. A gente se conhecia antes, fizemos uma reunião juntos do Mercosul Cultural lá em Garanhuns, no Festival de Garanhuns e tudo. E fomos lá conversar e fui descobrir essa maravilha do César, assim, de tudo que ele estava fazendo lá, como que ele construiu essa possibilidade de uma cidade criativa que impacta a economia, isso tudo que ele explicou para nós aqui hoje. E dentro da minha vontade, eu acho que a gente sempre trabalha eu sempre trabalho com uma meta, mesmo que eu não saiba como eu vou chegar nessa meta. Eu uso muito metáforas, muita poesia, então eu gosto de pensar que eu pego uma pedra e jogo no meio do mato, já que, como bom mineiro, a Minas foi descoberta por bandeirantes, né? Então eu ouço onde a pedra caiu, depois eu vou descobrir o caminho. E se não houver caminho, abrir é muito mais gostoso. Então, quando a gente fez isso, a coisa que sempre me puxou, que fecha dentro da minha cabeça, é a produção cinematográfica e a realização audiovisual. Porque se a gente pensa nas áreas de linguagens artísticas, eu já lancei livro, já fui ator, já fiz parte da escola de música lá, que é a Bituca, que foi lançada pelo Ponto de Partida lá em Barbacena, que é maravilhosa. O audiovisual reúne todas. O audiovisual ele te puxa para uma realidade de gestão, que é qualquer falha de planejamento, de execução, seja ela um imprevisto ou não, ela te impacta em você não conseguir realizar o que você queria. Ela te dá um custo a mais super alto, então ela te profissionaliza, ela puxa a tua profissionalização. Então isso foi uma meta que sempre me puxou. E outro encantamento. Eu já faço um paralelo entre Paulínia e Cataguases, eu acho que Cataguases faz para transformar a realidade da cidade, dos seres humanos que passam por lá, criar coisas novas, tem um apego afetivo imenso com a região, com o estado, com tudo isso, com essa dramaturgia audiovisual que surge de lá. Paulínia nasce de cima para baixo porque ela nasce usando o audiovisual como instrumento de dominação, mas isso não é uma coisa maquiavélica, não. O audiovisual é isso, a televisão é isso, é o quarto poder. E Paulínia nasce muito mais nesse sentido, com uma injeção bruta também de recursos e vontades e anseios. E não foi à toa que também conseguiu uma refreada do nada. Eu não vi o César parar de fazer ainda. Não vi o César parar. E a gente se acompanha, mesmo que a gente não conheça o tempo inteiro, mas ele não para. Quem não para está sempre fazendo. E quem realiza, ninguém te tira o seu espaço. Essa minha fala é muito mais por causa do contexto que eu estou agora. Como que eu fui chegar para estar secretário de Cultura no município de Barbacena, que é a cidade dos loucos e das rosas. Em Barbacena, a gente tem uma coisa peculiar que aconteceu na mesma época. Na década de 1910, um italiano chamado Paolo Benedetti chegou a Minas Gerais e foi começar a fazer em Barbacena umas primeiras experimentações de técnica para projeção de cinema naquela época. Ele queria descobrir como que ele podia colocar legendas, indicações para músicos de orquestra.
Em 1903 foi inaugurado em Barbacena o Hospital Colônia, que era um hospital psiquiátrico, mesmo sendo numa época onde não havia tratamento psiquiátrico. Então ele foi construído ao que havia no Brasil na época, aos moldes que havia no Brasil na época. Então ele virou uma grande prisão de gente, de tudo que é tipo que a sociedade não queria ter perto de si. Então foi para lá mãe solteira, filho bêbado, velho sem que ninguém queria cuidar, foi parar de tudo lá. E durante uns 70 anos foi desenvolvida a tragédia silenciosa dentro de Barbacena. Quando foi deflagrada essa tragédia silenciosa, foi quando o Basaglia veio visitar, fez uma visita lá e denunciou isso, chamou jornalistas de vários veículos de comunicação do Brasil e fez uma grande deflagração da tragédia dos porões da loucura. E essa história virou o estigma da cidade, virou o estigma do barbacenense não querer reconhecer aquilo como a história dele. E a gente tem eu experimentei isso, quando eu tinha 19 anos, eu fiquei uns 2 meses só pesquisando a história de Barbacena, usando minhas férias para isso. E sempre você tem esse comentário, se você perguntar para o barbacenense da história da loucura, a primeira coisa que ele te fala, independente do que ele te pergunte, é: mas aqui não tem loucos, os loucos vinham de fora. Vinham através do trem de doido. Que lá existia o trem de doido, essas expressões que a gente sempre ouviu, a gente vai descobrir isso lá, e tinha isso mesmo. Era um trem que chegava meia-noite 15, mais ou menos, do Rio de Janeiro, pela Central do Brasil. Guimarães Rosa, no conto Soroco, Sua Mãe e Sua Filha, ele descreve exatamente isso. Ele nem nomina Barbacena como uma cidade. Ele fala: eles iam para um lugar chamado Barbacena. E para o pobre, o longe é ainda mais longe. Então era um lugar onde você queria sumir com pessoas. Você coloca nesse pacote presos políticos e uma série de outras coisas, e um número absurdo de 60 mil mortos dentro dos muros do Hospital Colônia, em uma cidade que na época tinha no máximo 70 mil habitantes. E isso aconteceu sem ninguém ficar sabendo. Então na década de 70 isso veio à tona. Curiosamente é muito próximo da época que o grupo Ponto de Partida se forma. Uma ferida pede sempre uma cura. E nesse balanço entre uma coisa e outra, o barbacenense ele foi arrefecendo dentro de si. Nosso patrimônio arquitetônico, que era maravilhoso na década de 30, foi totalmente degradado. A gente tem alguns resquícios de casas da arquitetura de Barbacena, que é uma cidade super antiga. Então ela foi se depredando e foi se escondendo dentro de si mesmo. O ponto de partida virou uma referência, só que virou uma referência alta demais. Você não consegue ter uma competição interna com o grupo ponto de partida para dentro disso. Então, recorte e reserve dentro dessa culinária da história. Quando eu saio de Pernambuco, vou para Cataguases, saio de Cataguases, vou para Rio Grande do Sul e trabalho como produção e informação audiovisual para os 3 estados da região sul. Eu comecei a ver o que ligava o Brasil, na minha percepção, como um humilde mineirinho que estava vivendo em alguns cantos da sua própria pátria, e ouviu falar que o Brasil era um país continental. É um país continental. Só que depois da primeira vez que eu fui na Europa e voltei, aí eu pensei assim: bicho, o Brasil é uma Europa onde todos os países falam a mesma língua. Mas são muitos países dentro do mesmo Brasil, só que todos se reconhecem enquanto Brasil. Então essa múltipla diversidade veio no mesmo recorte de tempo que eu conheci a política de cultura geracional nossa, que é dos pontos de cultura. Alguns anos depois, a formação da sociedade civil possível graças à disseminação das redes sociais e ao absurdo ócio que nós, classe médias, em qualquer nível, tínhamos para usar dentro de casa. Foi o circuito fora do eixo. E eu sempre pego as coisas enquanto um recorte, o máximo que eu consigo do recorte macro, olho para a minha realidade e encaixo aquilo ali. E nesse meio tempo, enquanto eu estava saindo de Cataguases e voltando do Rio Grande do Sul, eu olhei para Barbacena e falei: Barbacena teve em sua história um violinista chamado Flauzino Vale. Ele foi tido como o Paganini brasileiro, o Vila Lobos mineiro, que é um cara que rompeu com a academia para poder transbordar a técnica e o academicismo e criar uma música popular dentro da música erudita e virar referência e ter videoaulas dele, onde ele é estudado na Polônia, na Holanda, em vários outros locais diversos. A gente teve lá a Min Félix também, que foi um grande cantor lírico, foi quem levou Barbacena para o mundo, para os grandes teatros e óperas do mundo. E quando eu era criança pequena lá em Barbacena, a gente teve um camarada que com essa frase disseminou o nome de Barbacena pelo Brasil inteiro. Então, sabe quando você vai levando overlock de informação e tal, eu comecei a brincar com essa história de eu vou surtar com tanta informação, tem tudo isso sobre minha cidade, eu não vejo nada acontecendo, e todo mundo reclama que nada acontece, tudo. Eu falei assim: ah, bicho, eu vou começar a fazer. Só que eu não vou fazer sozinho.
Então, uma frase que eu anotei aqui de uma síntese do que eu ouvi nas respostas, nas discussões aqui com o César é envolver para desenvolver. Só que não o desenvolvimento de uma cidade, não é isso. Você precisa envolver uma pessoa para depois você conseguir desenvolver dela e continuar com ela, independente de onde você esteja. Então, eu descobri que eu precisava me tornar um provocador. Eu precisava provocar as pessoas. A palavra que os meus amigos e a minha equipe de trabalho mais ouvem da minha boca é a palavra duvido. É quando alguém me fala que quer fazer alguma coisa. Eu olho para ela no olho, no tete-a-tete, igual o César falou, eu solto um duvido na cara dela. Só que em seguida eu dou 3 segundos para ela respirar e segurar a vontade de me dar um soco e falo, mas se você fizer eu te ajudo. Então eu comecei a fazer isso. Eu chamei artista plástico, chamei quem eu considerava referência, chamei músico, chamei ator, chamei gente que tinha só curiosidade, chamei produtores e fiz uma proposta muito simples, que a gente precisava criar 2 empresas na cidade. Papo reto, que não precisava explicar muito contexto de nada. Uma empresa de produção cultural e uma empresa de produção de vídeo. Porque uma cria fato, a outra divulga. Só que a gente está no lugar onde isso não existe enquanto mercado. Então precisaria de uma entrega muito maluca. E eu não comecei fazendo o mesmo tipo de articulação do César, meu perfil de movimento é completamente diferente. Então eu fui mobilizando os meus amigos, os parceiros, dentro de um microambiente, de repente já tinha gente da cidade inteira impactada por isso. E aí a gente criou o Coletivo 77. Que a gente descobriu que a gente já era um coletivo, nós éramos mais ou menos 30 pessoas que se reuniam para discutir ideias, de vez em quando fazer algumas pequenas ações e tudo mais. Só que a gente precisava de um número de linha. E como o dia que a gente resolveu batizar, o dia 7/7/2009, a gente batizou ele de Coletivo 77. Só que esse veio o momento do oba-oba, da grande vontade de muita gente fazer, de muitas pessoas tinham uma grande vontade de fazer parte de algo como isso, sem saber exatamente o que era, mais ou menos a fala do, esqueci o nome do camarada que falou aqui, entrei para a cultura sem fazer ideia, de repente eu caí lá dentro e estava lá, o Nenego. Então isso aconteceu muito com a gente lá também. Só que isso foi tendo os filtros naturais, só que enquanto isso tinha os filtros naturais, e eu pilhando na cabeça de todo mundo que a gente tinha que pensar em fazer vídeo, para lá na frente, dali a 10 anos a gente fazer cinema, a gente tinha que fazer festival, tinha que fazer evento, aí nasceu o primeiro clube de leitores. Então o clube de leitores é uma iniciativa que não gastava um centavo, a gente reunia de 15 em 15 dias para discutir literatura livre, que alguém coordenava o encontro, e um livro por mês. Nisso, mais de 800 pessoas por ano estavam discutindo literatura em Barbacena, e antes isso não estava. Aí a gente fez o primeiro cineclube da cidade surgir, que foi o Barbacine. A Fundação de Cultura, na época, ela tinha um anfiteatro, ela tinha um projetor, e a gente virou e falou assim, a gente teve uma grande ideia, me empresta seu projetor, me empresta a chave do seu anfiteatro, e a gente abre um cineclube na cidade. E a Fundação de Cultura abriu. Então, de repente, depois de 7, 8 meses de trabalho, a gente resolveu dizer assim, vamos sistematizar, vamos ver tudo que a gente fez até agora. A gente chegou à conclusão de que a gente estava com ação de arte e cultura na cidade, no mínimo uma por semana, de todo o calendário anual inteiro, e a gente estava fazendo mais ações do que a Fundação Municipal de Cultura. O contexto era esse que era possível, só que era nesse momento que a gente teve essa vontade maluca de fazer tudo isso, de investir num sonho sem saber para onde ia nos levar. E antes disso acontecer, paralelo a isso, a gente tem que sempre utilizar também o que a gente traz de bagagem. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, o início do 77, eu criei o CNPJ do 77, eu criei a Associação Cultural, o Instituto Coletivo 77. E comecei um processo de gestão administrativa enquanto a gente ia desenvolvendo o nosso sistema de funcionamento interno. E aí a gente começou a julgar para todos os editais e deixar todo mundo sabendo da existência do 77. Então, em mais ou menos 1 ano e meio de vontade e realização livre, espontânea de coisas, a gente conseguiu dívidas pessoais muito grandes. Mas a gente descobriu que do nosso quintal, a gente conseguia ir para o mundo. A gente conseguia ir para a Alemanha, a gente conseguia ir para Pernambuco, para o Rio Grande do Sul, para Goiás e trazer gente de todos esses lugares também. Pensando em coisas muito simples pela vontade de fazer. E por ter feito isso, com a única pretensão de fazer arte, de fazer cinema, a gente passou por uma gestão política de governo, que era do PMDB, onde a gente era parceiro da prefeitura, e a gente deixou sempre muito claro aonde a gente era parceiro. A gente era parceiro exatamente na realização de ações do calendário. O Festival Lambique do Som, o Grito do Rock, quando a gente começou a fazer, o Cineclube, que depois a gente levou ele itinerante para a cidade inteira. Isso era a nossa vontade, nesse sentido a gente era parceiro. A gente fazia o que a gente queria.
Nunca houve uma demanda de dentro para fora. Então, agora que houve a inversão completa de legenda dentro da cidade, eu sou convidado para assumir a gestão da Secretaria de Cultura no município e continuar com as mesmas ações de calendário. Então, a gente conseguiu, sem querer, quebrar um estigma dentro de uma cidade que é arcaicamente política, de linhagens políticas muito fortes desde a época de colonização do Brasil e tal. Então, é aquele grande curral eterno que a gente conseguiu quebrar uma grande insígnia simplesmente por dar sequência a um calendário de ações, a não perder o foco, a não parar com a persistência e com a determinação. E isso a gente levou gente demais para lá e a gente confundiu a cabeça das pessoas num certo aspecto. Isso não foi estratégico, mas se tornou estratégico depois. A gente levou tanta gente que tanto endossava as falas que a gente fazia, que quando a gente chega agora para assumir a Fundação Municipal de Cultura, todas as propostas que a gente vinha dizendo em todas as reuniões da cidade, elas vêm prontas. O prefeito já apresenta para a gente assim, pronto, agora o que a gente vai fazer é isso. Então nós vamos criar o Fundo Municipal, a dotação orçamentária inteira da cultura vai ser regida pelo Fundo Municipal de Cultura, pode começar a pensar nos editais que vamos fazer para a gente acabar com o balcão, parar de pagar a festa das igrejas, das religiões, para começar a fazer uma real administração do dinheiro da cultura no município. Só que isso não é nenhum sonho que acontece da noite para o dia, isso vai demorar mais alguns anos. Só que nesse meio de tempo, quando a gente está vivendo isso tudo, aparece uma jornalista de Juiz de Fora chamada Daniela Arbex, que faz uma pesquisa e a gente abre bastante as portas da cidade para ela e lança um livro chamado Holocausto Brasileiro, agora contando histórias dos personagens. Aí a gente começa a descobrir que gente do Brasil inteiro tem história que linka com a loucura em Barbacena. Tem uma banda que a gente já levou várias vezes em Barbacena, que é de Patos de Minas, já veio aqui em Uberlândia muitas vezes, que é a Vandaluz. Primeira vez que a gente levou a Vandaluz lá, a gente descobriu que o pai de um dos músicos já tinha sido internado lá e o avô de outro tinha morrido lá, e a gente levou esses caras no Museu da Loucura, porque Barbacena tem um Museu da Loucura. E esses caras não saem mais de lá. Então a gente foi percebendo esses impactos, essas possibilidades. E o livro da Daniela Arbex está como mais vendido na Veja, no Globo, há muito, muito tempo. E nesse mesmo tempo, aí a gente recebe um aporte do governo do estado para revitalizar o hospital inteiro, que era o Hospital Colônia, que está no seu encerramento de atividades, está sendo enterrado com isso. Por que eu estou dando esses dados que parecem soltos, mas são complementares? Depois que a gente ativou o que a gente considera que é a base de articulação, de encontro, de contato, de troca, de confiança, de realização, tudo que chegar ali agora a gente não tem medo mais de pegar para fazer juntos. Lançou-se um canal de TV local lá, que ainda não é muito expressivo, talvez nem se torne. Mas o cara que foi montar esse canal de TV lá é o Milton Alencar Júnior, que é o diretor do Garrincha, e está lançando esse ano um documentário do Vigário Geral. Aí esse cara cai nesse contexto, quando a gente tem esse tanto de informação para soltar para ele, que ele está querendo levar a estrutura dele inteira para ficar fazendo filme de baixo orçamento lá. Ele está querendo inteiro, então a gente começa a ajudar nele. Agora a gente não tem mais medo de fazer isso. Porque a gente experimentou um pouquinho de cada coisa ali, a sério, a fundo. Criou um grupo muito permanente, muito coeso, que se olha no olho, conversa, piscando o olho, já sabe tudo o que está acontecendo, e a gente pega e faz, a gente não tem medo nenhum. Só que a gente já fez as nossas opções do que e como a gente quer para as nossas vidas. Nenhum de nós se tornou empresário. O Coletivo 77 hoje ele é só articulador na cidade, porque a gente não abriu mão dele. Eu continuo presidente do Coletivo 77. Ele não convenia com o poder público, mas ele realiza as ações que a cidade faz em questão que a gente continue realizando, elas entram no calendário e continuam completamente gratuitas. Então agora a gente fez as nossas opções, a gente vai seguir, a gente vai dar sequência. E a partir do momento que isso acontece, está tudo vindo em volta. A Daniela Arbex estava ontem lá em Barbacena. Ela não consegue mais sair de lá agora. A gente conseguiu entender no nosso quintal o nosso epicentro. E no nosso epicentro a gente poder jogar isso para o mundo e conhecer isso do mundo. Então, quando eu conto isso para algum amigo, então para alguém que tem muito tempo que eu não encontro, conversa, fala assim, e aí, como é que estão as coisas, eu vou contando. Essa semana aconteceu isso, fala assim, mas bicho, vocês são muito sortudos. Só que ninguém vê as noites que a gente não dorme. Ninguém entende como que o trabalho se encaixa com a possibilidade, com a oportunidade, quando você está assim o tempo inteiro, presente, fazendo aquilo tudo acontecer. Sorte, não sei, eu acho que sorte é quando você dedica o melhor que você tem para trabalhar e você ganha proteção com isso. Você está bem intencionado, você está lidando com pessoas bacanas, da maneira correta e tudo. Aí a sorte é consequência, só que eu gosto de lidar com a palavra sorte pelo real sentido dela. O futuro é sortido de possibilidades. Uma caixa de bombons sortidos
qualquer um que você pegar ali, você teve aquela sorte daquele bombom. Então eu não gosto da sorte enquanto algo otimista, algo floreado, nada disso não. Eu acho que a sorte de possibilidades é uma coisa, o que você quer fazer é outra. A gente quer realizar sonhos, a gente quer, quando estiver quase atingindo uma meta, a gente já quer 3 ali para frente. E assim a gente pretende seguir. Eu acho que esse é um relato que eu tenho para contribuir com vocês, é o que a gente tem conseguido trabalhar lá. E nesse sentido, gente que nunca tinha ouvido falar em política pública está em roda de bar defendendo o que está isso acontecendo. E dentro de todas as secretarias, a cultura ela não tem uma força de expressão. É muito diferente, por exemplo, assim, a única experiência que eu tinha tido dentro do poder público foi em Pernambuco, onde eu não tinha nenhuma relação micropessoal, eu não conhecia ninguém antes de mudar para lá. Então era diferente, eu podia ser literalmente neutro, podia ouvir tudo, fazer meu trabalho técnico, bacana, e aprendendo devagarinho. Eu via distanciado meu resultado ali dentro, como é tudo. Agora, quando você está dentro da sua própria cidade, é muito diferente como tudo se relaciona a partir disso. Todo mundo espera de você tudo que você não tem para dar, e o mínimo que você faz vem muita pedrada em cima. Só que aí, além da realização, que é a parte da maravilha do erro, quando você está começando uma história, por isso que a gente escolheu um coletivo. Se a gente já tivesse um produtor profissional, um cinegrafista profissional, um editor profissional, a gente teria começado com uma empresa, seria diferente o formato. Mas quando a gente começou com um coletivo, a gente podia errar muito, e erra pouco, porque acaba fazendo tudo com tanto amor, com tanta vontade, com tanta dedicação, que tudo fica realmente multicolorido e cria uma onda de encantamento ao redor que é maravilhosa. Quando ou você abre uma empresa, ou você entra para dominar uma situação dentro do poder público, além de fazer a realização, você tem que lidar com o mundo burocrático e o mundo das decisões do espaço do invisível, que é onde você não sabe o que é apoio, o que é represália, e o teu pior inimigo é o fogo amigo, que ninguém vai te criticar do que você faz. Então você tem que chegar ali minimamente preparado para lidar com isso. E eu acho que é isso, quando a gente vai numa conferência estadual, quando a gente vai acompanhando o ciclo das conferências, a gente tem conversado muito sobre isso. A Nacional apresenta uma série de preocupações para a gente. Só que a preocupação é única agora. Como que a gente vai deixar um pouquinho de dinheiro nos municípios? Porque esse contato, essa circulação, esse intercâmbio já está acontecendo muito. Muito, muito mesmo. E agora a gente tem que pilhar os parceiros possíveis. Por exemplo, tanto que eu vou pilhar o César. Ele fala que eu sou fruto dele, você acha que eu vou deixar ele passar ileso? Eu vou encher a cabeça do cidadão. Que é assim que funciona. Ele vai rir, vai brincar comigo e tudo, só que tudo tem o tempo certo para acontecer. E isso eu falei do universo muito micro, o César falou do universo com um impacto muito mais regional, real ali, que já acontece mesmo de fato, com as instituições acontecendo. Só que no final das contas, daqui a um intervalo de 10 anos, a gente provavelmente vai ter um impacto de Minas Gerais produzindo coisas de forma integrada. Integrada não é produzindo tudo junto. É conseguindo desenhar quem que oferece tal tipo de elo da cadeia produtiva. Vamos ao termo básico mesmo. Quem fornece esse tipo de elo da cadeia produtiva. É nesse sentido que a gente está fazendo as discussões em Barbacena agora. Agora que a gente ainda está muito incipiente. São 4 anos de um grupo muito parecido de pessoas trabalhando e discutindo o tempo inteiro. Agora, entre o 5º e o 6º ano, a gente vai determinar o que a gente vai fazer. Vamos focar aqui para roteiro, vamos focar isso aqui para teatro, nós vamos trabalhar só em volta do ponto de partida? Não, nós vamos chegar para trabalhar com ponto de partida em outros momentos. Então, eu acho que é isso. A vontade de juntar gente para fazer, provocar e, principalmente, trazer referência é o que fica. E tem uma frase que a gente usa de uma barbacenense lá, que é da Gogóia, que é: evento vai com o vento. O que fica é movimento. É uma poesia que é quase caetana, né? Ela é quase um sim ou não. Mas o evento ele se nasce e se morre nele mesmo. O movimento transforma. E a gente levou essa frase ao pé da letra e a gente não parou. Quando a gente começou, o que conseguiu trazer a gente para perto independente do que aconteça, nós não vamos parar. Foi essa a nossa palavra de crédito na praça. A gente não tinha dinheiro e conseguiu trocar muita coisa na praça, porque era essa a nossa fala. Nós não vamos parar. Não vamos mesmo. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Desculpe o falatório e estamos aí para o que vier. Bom dia a todos. Agradecendo ao Fred Furtado pela exposição. Eu quero fazer só um comentário breve antes de abrir para as perguntas. Eu achei interessante porque o Fred fala de Barbacena
Eu não sei se o pessoal que organizou e me colocou como mediador do Fred sabe que eu sou de uma região em Goiás que é próxima a Palmelo, e é uma cidadezinha que em Goiás, como Barbacena em Minas, foi responsável também por receber os loucos em Goiás. E aí ele falou dos loucos e das rosas. Lá então acho que pode ser os cravos e as loucas, né? Bora fazer um intercâmbio? Não é isso? Você tem horário de tarde para reunião? A gente já começa um projeto, né? Pires do Rio. E é 14 quilômetros de Palmelo, como se fosse um bairro. Ah, tá. Santa Cruz logo depois, né? E é só um comentáriozinho por essa questão né? Eu achei interessante essa coisa da loucura, porque a gente que cresce ao lado dos loucos, eu acho que assim, é uma escola também para quem lida com a arte, né? Eu acho que aqueles que realmente rompem com essa questão de uma possibilidade não linear. Então vamos abrir para as questões. Quem quiser fazer alguma pergunta para o Fred, né? Gostaria? Bom dia novamente. Eu queria fazer só um comentário aqui também, que lá em Três Corações a gente tem uma questão um pouco parecida com Barbacena, que é a questão da hanseníase. A gente tem a colônia de hanseníase lá e que, enfim, é um desafio da cidade e está no mesmo processo de revitalização também. Já fechou, já começou agora hoje como um hospital de atendimento a idosos, enfim. A gente tem desafios parecidos aí. E eu fico imaginando que lá em Barbacena o desafio não seja só a implantação do sistema, né? A implantação do sistema é o meio para você, né, resolver outras coisas que tem para ser feito mais para frente. E da mesma forma como você hoje está no poder público, a gente também tem gente que estava com a gente assim, no movimento e que assumiu alguns postos lá no poder público, não assumiu o cargo central assim, na secretaria, mas que estão assumindo assim, cargo de diretoria, de chefe de setor, e bate muito de frente assim, no dia a dia com um monte de interesse, um monte de lobby, um monte de coisa que tem lá. E quando a pessoa sai do nosso meio e vai para lá, aí acontece aquela série de coisas, né? Primeiro, tem uma turma que, por si só, já começa aquela desconfiança do cara, é um vendido, ele está lá no poder público agora, já mudou, não é mais aquele mesmo cara que senta aqui com a gente. E também corre um risco assim, no movimento até de desarticulação do movimento, porque às vezes o cara que é a liderança deixa de estar com a gente e começa a ter outras questões políticas para ser resolvidas, enfim. Aí eu queria ouvir um pouco do seu, assim, como que foi essa mudança, assim, porque eu acho que isso vai clarear um pouco assim, com outras coisas que eu estou vendo lá na minha cidade. E também, assim, se correu esse risco de desarticulação do movimento que você começou do Coletivo 77, perdeu alguma coisa, ganhou do você ir para a prefeitura, se você percebeu alguma coisa nesse sentido, e se... Porque lá em Três Corações também, às vezes a gente percebe que a gente fica martelando, vamos implantar o sistema municipal, vamos implantar o sistema, e começa a aparecer no meio político que é uma demanda que é uma demanda para solucionar as coisas da Vila Minas e não uma coisa para a cidade. Aí eu queria saber como que você convence a turma lá, no seu dia a dia, o seu prefeito, por exemplo, na hora que... Não sei se tem disso, mas tem lá o vereador que quer mesmo a política de evento, quer o balcão, sempre tem essas coisas. Como que você equaciona esse problema? Mais alguém? Eu respondo agora? O que vocês preferem? Acho que responde, né? Bom, baita coincidência mesmo, muito legal essa história, porque coincidência, só separar a palavra, incide juntinho, mas é muito interessante mesmo, e o dele também da hanseníase. E antes de te responder especificamente, só porque eu acho que vale a pena falar disso, em Barbacena criou-se o Festival da Loucura. O César é louco de carteirinha, literalmente, ele tem a carteirinha do Festival da Loucura. A Cesária quer falar também. Você também é louca de carteirinha. Ótimo.
Aqui a carteirinha dele de novo, depois vocês podem ver, é sério. Isso criou uma grande polêmica na cidade, inclusive, só que é legal a gente falar, porque ele tanto criou uma polêmica, como reacendeu essa chama, e eu acredito que o que a gente pode trabalhar da loucura é o que você falou dessa sensibilidade do artista, é do limiar da criatividade. Não se pode brincar com transtorno mental, ninguém faz ideia do que é lidar, a não ser que lide com. Ninguém faz ideia, não é nada simples, não é nada bacana. Mas lidar com a história da criatividade é completamente possível. E a gente tem mostrado isso o tempo inteiro lá. Então a gente está trabalhando uma internacionalização do Festival da Loucura justamente para isso. Para trabalhar como a criatividade como o ponto motriz. Trabalhar a arte bruta. Existe muito trabalho da arte bruta, um conceito muito bacana que nem precisa aprofundar aqui agora. Agora, do teu caso, específico, seu nome, por favor? Paulo. Olha, a gente reuniu o 77, começou a reunir em 2009. Em 2010 a gente foi no nosso primeiro ápice, que é aquele momento que vai todo mundo... E curiosamente, o nosso ápice de visibilidade na cidade foi no Festival da Loucura. Quando a gente pegou o Boteco Trem de Doido, que é o bar oficial do Festival da Loucura, para a gente montar. E quando as pessoas inteiras... Só que isso já tinha 1 ano de articulação e trabalho, de conversa, nananã. E quando isso aconteceu, aquelas 30 pessoas que eu falei, que delas umas 15, no mínimo, chegam... Nossa, que legal cair lá dentro. Elas não conseguem vislumbrar nada do que aconteceu antes. E nesse momento a gente ganhou uma visibilidade pública na cidade gigantesca, porque todo mundo que estava ali, poder público, sociedade, a gente mesmo, via um bar montado por artistas. E artistas muito bacanas e que estavam no momento adorando fazer aquilo. Então tinha trenzinho de massagem dentro do balcão do bar. Tinha uma série de coisas. O povo que dançava melhor estava dançando dentro do balcão do bar. Não estava contratado para isso, cara. Eu via a música que gostava e começava a dançar, e tudo um clima muito saudável. Então virou um espetáculo à parte. E isso chamou muita atenção do poder público. E a gente já estava fazendo meio que para isso. No ano seguinte, a gente teve o nosso primeiro colapso enquanto coletivo. Vida em coletivo não é fácil. E você demora um pouquinho para entender que o coletivo ele tem a mesma finalidade do coletivo urbano. Gente entra, gente segue, gente sai. E lidar com isso na tranquilidade no dia a dia tem que ter uma maturidade emocional de vida muito grande. No nosso caso, o que éramos o miolo do coletivo 77, éramos amigos de muito tempo. Então a gente entrou em colapso, a gente brigou pra caramba, brigamos mesmo. Mas brigamos entre amigos, nenhum saiu batendo no outro, mas a gente entrou no nosso colapso coletivo. Isso foi antes da situação do poder público. Isso foi a nossa salvaguarda, isso foi o que amadureceu a gente. Quem ficou sabia porque estava ficando. Quem não ficou sabia porque não estava ficando. Então isso foi um momento de amadurecimento no tapa, muito forte para todos nós. Então agora, quando aconteceu de eu receber o convite, eu tive 5 minutos de conversa com o prefeito. Eu não estava em Barbacena, eu estava em Belo Horizonte, eu estava com uma ocupação profissional e de forma ascendente também dali, eu ia para outros lugares. Só que aí voltou aquele mesmo comichãozinho que eu falei para vocês quando eu estava lá em Pernambuco, representando o estado. Eu falei, pô, eu batalhei por essa terra, por essa história, tudo, e vem esse pacote pronto de possibilidades. Que minha conversa com ele foi simples, ele me explicou o que era a proposta dele de criação de secretarias. A gente está extinguindo a Fundação de Cultura lá esse ano. Só que a gente está se tornando a Diretoria de Cultura e Turismo dentro de uma agência integrada de desenvolvimento da região. Para mim, enquanto gestor público, eu prefiro essa segunda opção. Eu tenho muito mais dinamismo, muito mais movimento do que eu ficar preso numa fundação de cultura de 20 anos que deve 500 mil para o INSS. Isso vai ser pago, não estou falando que não vai ser pago não, mas só que o CNPJ novo vai dar essa mobilidade, já está dando essa mobilidade. E me obriga a trabalhar o recurso inteiro que eu tiver via Fundo Municipal de Cultura. Ao mesmo tempo, ele criou um outro departamento, que é uma agência de trabalho social, que é a SIGA. Ela vai abarcar o que é o mais próximo do projeto de balcão, que a gente não pode abarcar dentro do dinheiro da cultura. Principalmente que a gente já enviou a documentação inteira, nós já estamos aderindo ao Sistema Nacional. Então nós vamos nos reger por edital e também vamos ter uma porcentagem do orçamento que é de manuseio direto do prefeito, do poder público, de quem estiver na situação. Ninguém pode ter o dinheiro completamente travado, ou deve. Você falou? Não, é só canetinha. Então a gente está trabalhando nesse sentido, só que ainda é a nossa forma especulativa, só que eu já estou pensando nesse modelo há muito tempo. Quando ele aconteceu agora, eu falei, então, beleza, eu tenho que pegar agora que eu tenho essa chance de fazer e fazer ela no tapa. E o secretário de planejamento é tão jovem quanto eu, em vista dos outros secretários. A gente tem secretários lá de
entre 50 e 60 anos, eu estou com 31, o secretário de planejamento é da mesma idade que eu, e é um nerd workaholic, assim, ele adora essas coisas e adora a área da cultura. Então tem essas coincidências mesmo, entendeu? Essas composições que vão acontecendo que você tem que ter tato para lidar, que você já lutou tanto para chegar numa situação como essa, que se você não reconhece quando você está vendo esse cenário acontecer, você deixa a chance passar também por querer continuar brigando por causa de um alfinete, por causa de uma coisa que vinha lá de trás. Então agora eu, Fred, não tenho que brigar por nada, eu tenho que concretizar uma coisa, que é essa história de eu conseguir fazer o primeiro edital de apoio lá. Só que enquanto eu estou brigando por isso, nem estou precisando brigar para conseguir o primeiro edital de apoio, eu estou fazendo reunião toda semana com os grupos de lá. A gente recebeu a Secretaria de Estado de Cultura lá para dar um curso de formação de projetos, uma parceria com o Sebrae. A gente recebeu lá a instrução e a leitura do edital da Lei Estadual de Cultura. Nesse momento, foi quando eu fui em todos os camaradas que eu já venho ativando há 3, 4 anos e intimei eles a estarem lá. Porque eu precisava mostrar para a Secretaria que a gente tinha demanda e eu precisava que eles entendessem aquele blá, blá, blá teórico, técnico, de linguagem que eu falava na cabeça deles esse tempo inteiro. Conclusão, a gente teve 18 projetos enviados para a lei estadual. Não é muito, não, mas é demais pelo que era antes. Antes a gente sabia, não precisava nem olhar lá no site da Secretaria, que eu já sabia quem tinha mandado o projeto. Certeza, é assim que acontece na cidade interior. Esse ano a gente mandou 18. Isso a Secretaria percebe. Isso, quando pego na próxima reunião de segunda-feira, eles percebem. Aí aparece a primeira banda e fala assim, como que eu consigo consultoria para a gente trabalhar uma turnê no Rio de Janeiro? Quanto que custa isso? Eu falei, não custa nada, contanto que vocês marquem um horário, um dia comigo e apareçam todo dia nesse mesmo horário. Eu faço a consultoria de vocês inteira. Aí, só que se vocês faltarem uma vez, eu paro. Aí, beleza. Começamos. Eles não faltaram. Aí veio um camarada e falou assim, Fred, a gente quer fazer uma associação dos músicos da cidade. Como que a gente faz? Eu falei a mesma coisa para ele. Falei, marca um dia da semana e um horário comigo e não falta. A gente faz, eu faço o processo. E eu não vou interferir na criação de vocês, mas eu vou objetivar tudo. A gente não tem tempo para perder. Eu não posso perder esse tempo, vocês não podem. Então a gente marca horário fora do expediente e faz, e faz, e faz, e faz. Por que isso tudo? Além de... Isso é do meu perfil, isso faz parte da maneira que eu gosto de trabalhar. Lá, ali no ano que vem, quando a gente soltar um edital de apoio, se eu soltar um edital, se eu conseguir 10 mil reais só, negociei lá com a prefeitura, me dá 10 mil para eu soltar no edital de apoio aqui de microeventos, e não aparecer 2 projetos, eu nunca mais tenho dinheiro para lançar o edital. Esse é o desafio de você construir política pública. Isso eu estou dando um exemplo micro, assim, ó, numa localidade. Imagina se a Cesária for falar disso. O que é o perrengue? O que foi o perrengue? Se o César for falar complementando junto, como foi o lançamento do ponto de cultura, para conseguir alastrar o tanto que alastrou. Mas na realidade micro, é assim que eu consigo trabalhar. Eu trabalho pensando numa perspectiva de daqui a 5 anos eu ter mais 3 microgrupos trabalhando sem parar ali. Até agora eu já tô ajudando a compor 2, ajudando assim, ó, duvidando deles, sem parar, duvidando deles sem parar. Ele falou assim, a gente queria fazer uma turnê no Rio, eu soltei o duvido. Aí na hora que eles tentaram desconversar, aí eu pensei assim, eles já são uma banda que estão formada há 2 anos ininterruptos. Por que vocês não vão? Me dá uma justificativa. Vocês estão com tudo no topo, tá? Vocês estão tocando em um monte de lugar, acabaram de ganhar um videoclipe de um cineasta, estão quase indo tocar no Carioca da Gema, estão indo tocar no palco principal da Festa das Rosas, vocês não vão para o Rio agora porque é verão, gente, é carnaval, vocês estão com o repertório pronto. Aí eles param para pensar, entendeu? Eu falo, é mesmo. E a mesma banda que 3 anos atrás, quando eles se formaram, eles me chamaram e falaram assim, eu quero que você grave um DVD para mim, você faz o meu DVD, quanto você me cobra? Eu falei assim, eu não vou te dar orçamento. Aí, por quê? Porque você vai jogar esse dinheiro fora. Por que você vai jogar esse dinheiro fora? Porque você tem que rodar. Para fazer um DVD, se é uma banda que acabou de formar, para mostrar o que está nem maduro ainda, vai formar um show duro, né? Então essas maldades a gente faz, só que eles fizeram um DVD, gastaram na época uns 5, 6 mil reais, fizeram um DVD com as musiquinhas deles lá. Isso não vendeu show para eles, não. Nenhum. Então, na próxima vez que eu entrei com uma opinião contundente assim, eles são uma dessas bandas que estão toda semana agora a gente reunindo, e eles estão indo para o Rio agora no final do mês. É lento, gradual, é contínuo. Aí a persistência dos taurinos. É chato lidar com o taurino, não é fácil, não. Bom dia, Fred. Bom dia. Moicano, eu sou presidente do Conselho Municipal de Cultura de Uberlândia, e tive o prazer de ver você na conferência estadual. Nós vamos abrir os debates aqui em Uberlândia
a discussão a respeito do fundo e a respeito da isenção fiscal. Então a gente quer chamar a atenção de todo mundo aqui para essa discussão, que ela não está terminada aqui, ela tem que amadurecer em Uberlândia. Foi um debate pesado, interessante aqui na Conferência Municipal, e eu ouvi já um pouco da sua opinião lá em BH. Eu queria ver aqui o que você pode falar. Você falou um pouco agora a respeito do fundo. Como é que você pensa nessa discussão? Qual é o seu ponto de vista e o que você pode contribuir para nós aqui em Uberlândia, para a gente poder avançar um pouco mais aqui dentro também nessa discussão, tá? Muito obrigado. Eu vi que quando o Rubem me convidou, Rubem, quero agradecer aqui também de público. É fantástico ver vocês aqui. Eu sou novo, né, nas políticas culturais e estou aprendendo muito. Eu acho que a discussão madura, rica. Não me lembro o nome desse senhor aqui que esteve também. Não, o César Piva, ele se apresentou. Zé Júnior, né, Zé Júnior? Esteve também no nosso primeiro eixo lá. Foram opiniões interessantes e acho que é importante muita gente que não esteve lá para poder ouvir um pouco dessa sua fala, porque em maio a gente vai ter um debate aqui com votação. Na verdade, são 4 debates. Em maio a gente vai decidir algumas coisas muito sérias. Eu acho que você tem muito para contribuir, como você fez isso já lá na conferência, no primeiro eixo lá da conferência. Obrigado. Moicano, né? Isso. Moicano, obrigado também. Bom, não sei se eu posso contribuir. Essa é a parte que eu acho que é onde eu sou mais ingênuo. Não no sentido de falta de conhecimento, não, mas a única coisa que eu acho que é possível é o seguinte. Você consegue o fundo, você consegue dotação para o fundo. Por exemplo, a Barbacena já tem o fundo regulamentado há alguns anos, mas nunca teve dotação orçamentária vinculada lá. Você consegue o fundo quando você consegue criar demanda. A minha opinião pessoal quem cria demanda é a sociedade civil. Eu, enquanto poder público, olha que eu sou realizador, sem medo nenhum de falar isso aqui. Não tem obrigação de realizar nada. Eu já comprei algumas micro-brigas lá em Barbacena. Assim, no primeiro mês de gestão veio o pessoal do balé e falou assim: a gente precisa de um festival de balé. Que legal, quem que vai fazer? Não, mas tem que acontecer, tem gente aqui e tal. Aí eu entendi, né? Lógico, eles queriam que eu realizasse o festival de balé. Só que eu não tenho dinheiro. A prefeitura não tem o dinheiro. Você não vai ter 200 mil da noite para o dia para criar um festival do nada. E você tem que ir criando a necessidade de festival. Então eu comecei a provocar eles nesse sentido. Quando você tem uma demanda estabelecida, que é a maneira que eu conheço mais fácil de demonstrar essa demanda, é ir formatando um calendário misto. Aí, porque isso é a holística da história, né? Isso te obriga a ter jogo de cintura com os teus parceiros de cidade. Você não precisa amar todo mundo, você não precisa estar o tempo inteiro perto de todo mundo, mas você vai começando um retroalimentar o outro, aquela teoria básica mesmo, padrão, que não se inventa. Mas quando você chega um momento que você consegue comprovar um número muito grande de ações, isso justifica um fundo. Você chega com algo organizado para o poder público. O poder público fala: entendi, é isso aqui que eu preciso fazer. É assim que eu entendo o poder público funcionando para a cultura. E lógico, se esse número de ações te dá muita visibilidade. Agora, o que eu vou falar agora, eu não sei se aplica para uma realidade como Uberlândia. É a minha parte mais ingênua, porque a única maneira que eu acredito da lei estadual não falir conceitualmente, que é mais 1 ou 2 anos, e para mim eu não acredito, eu não mando mais projeto para a lei estadual do que há 2 anos, continuar do jeito que está, é as cidades fazerem consórcios internos. Ou micro-regionais, ou intermunicipais, mas eu não acredito de outra forma. Você não tem nenhuma cidade quase no Brasil, fora as grandes exceções, as grandes megalópolis, que se retroalimentam, sozinhas, independentes. Uma banda não sobrevive numa cidade, a não ser em São Paulo, Rio de Janeiro, algumas exceções. Se ela sobrevive, ela não alça voo, ela não alça carreira, ela precisa trocar. Se uma banda precisa, o dinheiro de uma cidade também precisa. Dentro dela, por exemplo, lá em Barbacena, se a gente tiver desses 18, 15 projetos aprovados, suponhamos que dê lá 3, 4 milhões de reais aprovados, não vai captar 500 mil, se eu pensar numa perspectiva de cada um botar o projetinho do braço, igual o César falou, e procurar os empresários locais. O cara não quer nem aprender isso, o contador enche o saco dele para ele não fazer isso. Então, para você conseguir um trabalho para juntar mais empresários, aí foi o que eu comecei a fazer lá. Eu estando no poder público, convoquei esses amigos todos para a gente criar um núcleo livre de projetos. Então, os projetos que estão criando, quem mandasse esse projeto não é de ninguém, assim. Se fosse o César, ele ia mandar o nome dele e tudo. Só que a gente pensou os projetos estrategicamente, para quando eles estiverem aprovados, a gente vai ter projeto que vai ter vários shows musicais, que vai ter apresentação artística, que vai ter
realização de microvídeos que podem ir para a televisão, para a internet, para o que for. Mas por que isso? Se você senta depois numa reunião estratégica e junta e faz um calendário anual inteiro e chega à conclusão de quanto que custa esse calendário anual inteiro, fica mais fácil você pedir 20 mil reais para um empresário. Só que fica mais fácil, só que tem que estar coeso, preferencialmente num contrato de papel entre os proponentes. Porque se você pede 20 mil para ele, você vai pedir 20 mil para um calendário de ações que envolve vídeo, show, performance ao ar livre, realização audiovisual, tudo que você tiver ali proposto. Claro, com as suas acreditações possíveis. Um entrou, o outro entra. Isso propicia, inclusive, você convocar o empresariado, convocar a Secretaria de Estado de Cultura, fazer uma blocada setorial. É a única maneira que eu acho que ela é a mais ingênua de todas, que ela envolve todos os conflitos de uma cidade. Mas é ela que eu vou tentar em Barbacena. Se vai dar certo, eu não sei, entendeu? Mas ela eu vou tentar. Em algum momento, alguma coisa vai acontecer. É a única maneira que eu acredito. A lei estadual, para mim, ela tá, no momento que ela está de falência, ela está um troço absurdo. E é isso, mas eu não conheço a realidade de Uberlândia. Eu moro numa cidade de 130 mil habitantes. A realidade é isso aqui, ó. E onde lá já tem muito cacique para pouco índio. Então, moicano. Aqui eu não sei. Não sei se te respondi, mas é uma angústia minha também, sabe? Mas é por aí que eu penso. É por aí que eu vou tentar. Sem parar. Só questão rápida. Eu tenho aqui inscrito aqui o Cláudio, o Bibi, o César quer falar depois? E aí a Kátia propôs, o Rubem também, para a gente talvez tentar conseguir terminar até, ela falou meio-dia 10, mas aí já com isso eu acho que, não sei, meio-dia 20, forçando, né? Tá bom. Prometo responder mais rápido. Beleza. Bom. Bom, primeiramente, obrigado pela presença e eu acho que é um ganho que a gente tem aqui para o Uberlândia. E assim, meu nome é Cláudio Henrique, eu participo aqui sou da Percute e coreógrafo, trabalho com dança aqui na cidade de Uberlândia, diretor do Grupo Estrondo, dança contemporânea aqui. E uma das coisas assim que eu fiquei curioso dentro da sua experiência, assim, sabendo que você é um militante da arte, né, da produção cultural, mais ou menos vai ao encontro com a questão do nosso amigo ali, de vermelho ali, que eu desculpa o Paulo. Só que eu queria centralizar um pouquinho mais. Você vem de uma condição onde assim, que a arte ela é viva, que ela pulsa, né, entre os seus pares, que tem determinada divergência, mas a gente está ali em prol da arte. E ao mesmo tempo, quando você desloca, vai para o poder público, e no poder público é o seguinte, assim, existe, não generalizando os políticos, mas eu acho eles muito burros para lidar com cultura, com arte. Os caras, a gente vê os caras lá em cima, parece que eles não podiam estar lá. Então eu fico pensando assim, como que é, e pensando nessa burrice que eles têm, eles pegam e constroem também um tipo de pensamento que eles pegam e tentam jogar de cima para baixo, né, para a gente, que é o que a gente vai chamar de política partidária. E eu queria saber como que você lida com essas questões, uma vez que você vem de um determinado campo e parte para um outro campo, que é onde assim, que grande parte é idiotice paira por cima. Eu queria saber só onde é que estão essas questões. Vou te responder, tá? Só fazer o bloco das perguntas. Bom dia, meu nome é Gabriel. Eu fiquei muito feliz em ver sua fala, porque eu me vi muito no que você faz, na sua situação. Eu acho que eu vivo uma situação semelhante. Eu tive a oportunidade de começar a fazer um estágio na diretoria de cultura da universidade, que a diretoria de cultura, há mais de 15 anos, ela vem segurando o braço da cultura dentro da cidade, chegando a ter anos que produzi muito mais do que a prefeitura em termos de cultura. Então, eu tive a oportunidade de começar lá no ápice, começar a minha carreira profissional lá no topo, né? E depois isso começou em 2007,
E comecei a me envolver muito com música independente. Comecei a trabalhar muito com música independente, os projetos que a gente tinha na diretoria de cultura, a maioria dava espaço para música independente, então participei de associações, coletivos, fui produtor de banda, e a gente teve uma experiência aqui, principalmente na música independente, que parece semelhante à sua experiência, só que aqui a gente teve um processo que prejudicou, que foi a relação com Fora do Eixo. Entendeu? A gente chegou num momento de Uberlândia ser uma grande referência na música independente brasileira, e por causa de divergências, e eu participava do grupo que fazia um grande festival na cidade, que não era o grupo do Fora do Eixo, mas por grandes divergências a gente viu que não tinha como continuar mais esse grande festival, e no momento que o festival acabou, a cena musical da cidade enfraqueceu, as bandas pararam de ter quando o Jambolada acabou, as bandas pararam de ter aquele brilho no olho, eu quero tocar no Jambolada, vou montar uma banda, vou gravar parou, acabou. Eu cheguei no momento de, nos projetos da Dicult, eu não ter como selecionar 10 bandas locais para me mandar para um edital e falar, eu vou contemplar essas bandas, porque não tinha. E em 2012, eu comecei uma proposta que foi a criação de uma agência que chama Timbre Cultural, que trabalha com música independente, e a gente começou, eu acreditando, por já ter passado esse grande momento, de ter me formado numa grande escola, achei que a gente poderia ter essa experiência que foi muito dura em questão a coletivo, que a gente já podia começar com uma empresa. E hoje a gente trabalha muito mais com um coletivo, mas um coletivo que tem objetivos profissionais e tem uma forma de trabalhar que, assim, bastante honesta, que foi o que não aconteceu com a nossa relação com Fora do Eixo. E a partir desse ano de 2013, eu comecei a entender que eu era um puta profissional super articulado na música independente, e estava envolvido num monte de projetos que envolvia um monte de outras áreas, mas eu dedicava muito mais para a música independente. E foi aí que, nas discussões das conferências, da Conferência Municipal de Cultura, eu fui conhecer o pessoal da Pecult, a gente revitalizou a Pecult, e estou tendo a oportunidade de trabalhar... O que é a Pecult? Só para a Pecult é a Associação de Produtores Culturais de Uberlândia, é uma das realizadoras desse... Está trazendo aqui, é isso? É uma das realizadoras desse evento. E aí, só para ligar, porque eu conheço outras siglas com o mesmo nome, só queria... E com essa experiência dos profissionais do teatro, dos profissionais da dança, dos profissionais da música regional, dos profissionais de cinema, isso eu venho aprendendo muito com isso. Então a minha pergunta é muito mais nesse sentido, o quanto o Fora do Eixo foi importante e assim, quais foram os problemas, porque a nossa realidade aqui é totalmente diferente. Eu acho que se tivesse encaminhado da forma que você demonstrou na sua fala, a gente, principalmente na música independente, a gente estaria no outro patamar, a gente não estaria reconstruindo. Eu estou indo para a 2ª edição do Festival Timbre, que é um festival de música independente. A gente já conseguiu conquistas enormes, a gente fez uma primeira edição na raça, a 2ª edição a gente conseguiu aprovar um projeto e captar um pouco de recursos que a gente vai conseguir, e a gente acredita que o ano que vem vai ser maior, a gente vai nessa luta que o ano que vem seja maior, mas a gente estava num momento que dava para todo mundo crescer muito, e isso acabou, por essa relação. Então é isso.
Não, eu acho que é mais informação. A gente está aqui nesse encontro com quatro membros do CONSEC, Conselho Estadual de Cultura. Então aqui essa força política que é o Rômulo Duque, do Simparc, né? É inegável a força que o Simparc tem hoje para pautar o poder público, talvez uma das principais entidades aí que tem esse poder, que às vezes a gente aqui não tem, de pautar o poder público. E a gente tirou um posicionamento, está a cesárea não é que eu estou falando da questão do Estado, estou falando do fundo, e está aqui a cesárea do Ministério, mas é que eu estou focando na questão que o Fred falou da lei, né? Porque é o seguinte, eu acho que a gente tem um modelo que ele foi projetado e ele nunca foi executado, né? A gente tem um modelo de renúncia e fundo. O fundo nunca aconteceu. O fundo sempre foi o balcão de negócios político. Basta ver a última relação de projetos aprovados agora, né, no final do ano. Segunda coisa, o fundo sempre é contingenciado, renúncia fiscal não é. Né? Aqui em Uberlândia, a gente já tem um programa que é meio a meio, fundo, renúncia fiscal. Nós da PECURT tivemos uma proposta, 60% renúncia fundo, 40% renúncia fiscal. Hoje é meio a meio. Não entendemos que esse é o melhor, modelo, não. A gente acha que a gente tem que avançar. A gente acha que a gente tem que avançar na questão do modelo. Quando eu vou na questão do Estado, e eu vejo lá, e quando eu vejo Eliane Parreiras mostrando todo aquele programa do Estado, eu até falei numa reunião ali do Conselho, o pessoal olhou assim para mim, eu fico até orgulhoso de ver o programa para a cultura que o Estado de Minas Gerais tem. O programa, não a execução do programa. O Senaminas está lá com 1 milhão e teve ano aí que deu um projeto que é para premiar grupos de referência e qualidade. Foram premiadas prefeituras, secretarias de cultura, completamente fora do projeto, do escopo do programa. Né? E eu acho que a grande questão, aí eu acho que é mais um compartilhamento, não pode se resumir a uma questão de uma pessoa vai lá e defende a renúncia fiscal, outra defende não, o fundo é melhor, e a população vota o que é melhor. Né? Então, nós, é só para deixar muito claro, nós não somos contra o fundo. Nós estamos, do ponto de vista estadual, a gente quer construir um fundo. Do ponto de vista municipal, nós queremos ampliar os programas. A gente não quer acabar com o que existe, a gente quer construir mais. E não adianta discutir, é uma coisa minha, não adianta discutir se é fundo ou se é renúncia. O que tem que ser, o que a gente propôs na conferência como uma discussão de fundo, não era a briga fundo-renúncia. O que a gente propôs é qual é a função do artista no sistema de cultura, como a população pode se beneficiar e como o artista que é meio possa ter dignidade. Então, a questão maior é, nós vamos valorizar os artistas ou não? Nós vamos valorizar projeto cultural ou não? Se essa questão está posta, se é renúncia ou se é fundo, acaba sendo menos importante. Então a questão é essa. Onde está o foco? O foco está na discussão se é renúncia ou se é fundo? O foco está na discussão como que a gente vai aproveitar a potência? O foco está na discussão que é o povo que vai determinar para a gente o que é que nós vamos fazer? Aonde que está o foco correto para que a gente possa decidir essa questão? César, depois a mocinha ali. César. Aproveitar a oportunidade mesmo, assim, porque eu acho que a discussão é essa. Fundo, lei, é meio. Qual que é a política? O Fred está tentando construir a política. Está falando definir a política, os meios, você é secretaria, fundação, isso tudo é meio, velho. Qual que é a política? Né? Nós temos uma política lá em Cataguases, por exemplo, tal, nós vamos discutir agora, através das estações criativas, a mesma coisa que vai fazer, é impressionante, Fred, como é que é bacana isso, né? Legal. Nós temos 44 projetos aprovados. Nós vamos discutir os 44 projetos dentro do ponto de vista do desenvolvimento local. E chamar os empresários. Eles não vão aprovar um projeto A ou B, eles vão aprovar a política de desenvolvimento local. É o que o Fred está fazendo.
Está com 18 projetos aprovados hoje. Eu tenho certeza que ele vai chamar os empresários não é para discutir o projeto do Rubem, da dança ou do vídeo. Ele vai discutir o programa como um todo que ele está implantando lá. E aí o empresário não vem discutir também isenção fiscal, ele vem discutir um programa para a cidade, velho. E os artistas todos estão envolvidos, que é desde o videoclipe ao cara do teatro, ao técnico, estão todos envolvidos. Isso é política. Está fazendo política. Até você ser marqueteiro para o empresário. Tranquilamente. Cara, você vai apoiar um? Não, você vai apoiar 20, velho. Você não vai apoiar um. Você vai apoiar 20. E 20 de diversas áreas. Né? É isso que ele está fazendo. Mas ele está propondo uma política para a cidade. E aí o artista está dentro da cidade, cara. O artista não é uma pessoa deslocada do mundo. O trabalhador da cultura não pode se deslocar do mundo. Então é essa coisa que eu estou chamando atenção para a gente também. Qual que é? Né? Você não estava lá reivindicando um projeto para você, para beneficiar a sua arte somente. É o seu trabalho na sua cidade. Como a escola, nós estamos discutindo com os professores agora. Professor, enquanto você ficar discutindo a escola, você não vai sair do lugar. Artista, enquanto você ficar discutindo o seu espetáculo, você não vai sair do lugar. O que o Fred está provocando lá, a experiência dele, você tem a própria experiência. Quando você ficou discutindo música independente, é quando você passou a se articular com o teatro, com a dança. Olha como é que você está se revelando uma outra potência, né? Uma outra potência, né? Então eu acho que a gente tem a chance de fazer isso, principalmente no interior. Eu acho que a vantagem de estar numa cidade pequena, e 800 mil, 600 mil para o Brasil, é cidade pequena, Cataguá, 100 mil, 110 e tal, é porque tem mais possibilidade de solidariedade, de encontro, de olhar no olho, discutir francamente, estabelecer a diferença e a diferença não ser massacrante, né? É muito melhor. Então, a oportunidade de fazer essa potência, mas desde que isso faça sentido para a cidade, faça sentido para aquele empresário também que vai apoiar, faça sentido para o prefeito. Porque se você colocar a pauta do desenvolvimento humano local, você traz o patamar para uma outra relevância, tanto o apoio do fundo, do prefeito, ou do empresário, uma outra coisa. Eu acho que a potência está nisso. Nós estamos discutindo isso desde ontem, desde o zero. Eu acho que o pessoal do fundo do Conselho Estadual tem que pensar nisso. Para que eles estão lá? Para discutir o quê? Né? Política, velho. Qual que é a política do Estado de Minas Gerais? Não é para ficar discutindo se é fundo-lei, se o empresário, se um capta mais ou menos, se o Rômulo é bem sucedido ou não. Não é isso, velho. Acho que qual que é a política? Né? O fundo tem que atender a quem? E vai atender a quem por quê? Tem sentido? Faz sentido? Eu acho que o fundo tem um sentido muito claro, não é para atender a prefeitura, não. Olha o resultado para mim. Mas qual que é a política? A gente fala só não é para atender a prefeitura, mas qual que é a política? Né? O resultado, quem viu o fundo essa semana, está lá. Migalha para 40, 30 mil, para tudo quanto é prefeitura do estado inteiro. Isso tem uma política. Claro que tem uma política. Mas nós não estamos sabendo fazer política. O Conselho Estadual não fez política. Não está fazendo política. Me desculpe, os companheiros aí. Entendeu? Então tem que ter. Qual que é a política? O dinheiro do Fundo Estadual de Cultura é para quê? E por quê? E não é porque ele gosta, Cesária, não pode ser porque ele gosta. Não, eu gosto. Não é porque não tem que ser gosto. Tem que ter embasamento, sentido, tem que fazer sentido. A lei estadual é para quê? Eu aprendi, eu era crítico da lei estadual, das leis científicas. Eu aprendi a usar a lei estadual quando eu vi sentido e quando os empresários viram sentido. Não é para patrocinar meu espetáculo, meu cinema, meu filme. Está fazendo sentido quando patrocina o programa da campanha do teatro. Não patrocina só a campanha do teatro, patrocina todo o processo de formação e desenvolvimento de Belo Horizonte e do teatro em Minas Gerais. É política para o teatro e para o desenvolvimento de cidades. Isso faz sentido para o empresário, faz sentido para o prefeito. Agora, você ficar batendo lá para pedir projeto para o seu festival, velho, se ele estiver deslocado da cidade, ficar batendo lá para o projeto da minha escola, acho que a gente fica rodando o mesmo todo. Eu acho que você está fazendo perfeitamente. Posso dar só uma notícia aqui, eu vou dar só uma notícia, recebi a mensagem aqui agora, para todo mundo recebendo.
O governador vai conversar em um bate-papo online com o setor cultural, dia 15, terça-feira, 19 horas, e ele quer saber, ele quer conversar com o setor cultural, e as perguntas estão falando aqui. Políticos fomentam a cultura, participação popular na elaboração de políticas culturais, papel da cultura e educação, descentralização das ações culturais. Ele está querendo perguntar a política, não é? O que nós estamos querendo. Então, o resultado disso aqui vai ter, já está repercutido e vai ser um canal, ele vai conversar online. O que você tem a dizer sobre a política cultural do Estado? Participe do bate-papo online com o governador, dia 15, 10, terça-feira, 19 horas. Vou pegar o e-mail que eu mandei para os conselheiros, só copiar, colar e colocar para ele. Vamos para a última pergunta breve. Tudo bem? Não, eu queria que você falasse um pouco, puxando o gancho do Bibi, sobre essa relação. Ainda é tudo concentrado no ponto de articulação do Fora do Eixo, ou são vários coletivos que já trabalham lá? E como que funde música, teatro, dança? Como que isso funciona lá? E falar um pouco também como que afetou, né, essa polêmica do Fora do Eixo lá no ponto de articulação lá em Barbacena. Só isso. Obrigada. Quanto tempo eu tenho para responder? Bom, já não deixa ficar obrigado. Eu vou responder rapidinho, tá? Entendi. Bom, eu vou responder tudo muito pontualmente. Quem quiser aprofundar mais depois, eu me coloco à disposição, tá? Só para a gente não atrapalhar o cronograma do evento. Quando eu comecei a minha fala dizendo que eu ia contar uma história, porque quando eu conto a minha história, eu fico muito à vontade para falar tudo dela. Eu acho que a minha história não é só minha. Então, respondendo ao Cláudio primeiro, sobre o contexto político, eu resumi nesse sentido. Vou ser muito sincero contigo, e essa sempre foi a minha fala, eu sempre tive birra de política. Birra real mesmo, assim. Eu cheguei, grande parte do colapso que o Coletivo 77 passou lá em Barbacena foi pirraça minha. Pirraça de gente grande, mas foi pirraça. Eu não queria envolvimento. Então, respondendo pontualmente, eu nunca me filiei a partido nenhum. Nunca levantei bandeira de partido. Nunca, nunca mesmo. Só que antes de eu entrar no diálogo, eu sei que a história que eu estou levando eu domino. Entendeu? Se é realização cultural, se é, por exemplo, lá em Barbacena, qualquer um que quiser sentar para discutir comigo de realização cultural de bairro, de evento artístico, de política pública de cultura, qualquer um que quiser sentar, eu discuto de pau a pau mesmo, mas para levar a situação para frente. Portanto, eu aceitei não me filiar. Pode ser que um dia qualquer coisa mude, eu não falo nunca do futuro, mas do passado foi birra mesmo. Vontade de fazer um projeto real. Depois de um projeto real, eu consigo saber o que esse projeto é comigo e quem eu sou nele. Foi isso. Gabriel e já um pouquinho da Ana. A minha história de Fora do Eixo é atípico Barbacena, porque Barbacena não criou um coletivo para entrar no Fora do Eixo. A gente criou um coletivo e seguiu o caminho e eu encontrei o Fora do Eixo no meio do caminho, foi até na última Conferência Nacional de Cultura. Só que eu sou estudioso da gestão cultural do Brasil já há alguns anos, eu já sabia do que era o surgimento do Fora do Eixo. Quando o Coletivo 77 iniciou essa parceria com o Fora do Eixo, a gente virou ponto parceiro e nós fomos o 15º coletivo a entrar na rede. Se hoje ela tem mais de 100 e tantos, nós somos o 15º. A gente foi num momento incipiente, a gente está falando de 15 no Brasil. Em Minas, a gente era aquele tantinho ali, a gente ajudou e deu um gás, a gente botou cidades fortes lá dentro, a gente puxou Juiz de Fora, puxou Viçosa, então a gente deu um auxílio grande no desenvolvimento da rede, no momento que ela ainda não sabia o que ela ia ser também. Então é importante saber disso. Do que aconteceu na situação, eu prefiro mais te ouvir, porque o que eu sei da situação do Fora do Eixo Uberlândia é muito distanciado. E eu sei de algumas coisas muito pontuais, assim, então o comentário que eu tenho é genérico. A todo apogeu tem uma queda, principalmente no cenário independente. Quando é o mercadão mesmo, é diferente, porque geralmente você tem algumas situações blocadas, que a gente está até meio que discutindo elas aqui também no âmbito de cultura estadual e nacional. Mas o cenário independente, ele é oscilante pra caramba. Eu sempre lidei, sempre lido e sempre lidarei com o mercado independente também, então eu falo isso tranquilamente. Mas especificamente, eu acho difícil responder. Já tem 1 ano e pouco, mais ou menos, que a gente distanciou institucionalmente do Fora do Eixo. E nem existe falar isso, porque não é instituído. O Fora do Eixo não é instituído. A gente é, e já era. Eu já tenho um CNPJ desde antes dessa história acontecer.
Então eu tenho um patrimônio a zelar, de fato, e a responder juridicamente. Só que eu não entrei nessa história com Fora do Eixo como um gestor em formação inicial, pelo contrário, que eu previ muitas coisas que iam acontecer a nível de rede, a nível de alguns casos específicos. Não é prever assim, imaginar, né, que aquilo era realmente um caminho que ia dar naquilo, e deu, em alguns casos sim. Então eu segurei a minha onda lá com o Barbacena, só que eu peitei para a seguração. Peitei no aspecto institucional, as coisas que a gente já tinha definido como fazer, a gente ia manter. Então a gente posicionou nosso espaço com a rede. Então eu acho que essa é a forma mais breve que eu tenho de responder você e a Ana. Foi assim que a gente lidou desde o início, com ônus e bônus, mas foi assim que a gente lidou. Quem falou comigo depois aqui foi Rubem. Bom, essa discussão das 6 é isso mesmo, né, bicho? Não é a primeira vez que a gente vê isso que você falou do fundo acontecer. Uma vez que eu estava contigo na Cataguases, a gente viu, foi a mesma coisa. A gente sabe que a gente vive um cenário político que não dá nem para entrar nos membros dele aqui agora para entrar numa discussão. Mas que, agora eu gosto de pegar sempre o ponto de vista que pode ser otimista. Eu acho que o Consec é super novo, em vista do que a gente tem para fazer. E acho que vai vir um momento muito em breve que vocês têm como ganhar muita força. Vocês já estão fazendo isso. Tomara, isso mesmo, mas é sério, é um tomara real, verdadeiro isso. Minas vai vir com uma força muito grande, tudo vai acontecer agora. O Brasil vai ganhar 2 catalisadas assim, vai virar todo mundo de perna pro ar. Se a gente não conseguir fazer minimamente isso que o César falou que a gente está fazendo, é similar com ele, o pensamento é similar, só que ele já tem uns 12 anos de trabalho estrutural. As outras cidades, os outros compostos, se não fizerem um mínimo disso que agora acelerado, passar um ano dormindo pouquíssimo e fazer, vai vir Copa, vai vir Olimpíada, esquece, vai jogar tudo de perna pro ar. Tudo mesmo, o dinheiro vai para o esporte. Ou não. Eu prefiro a versão do Caetano nesse sentido. Agora, para esse ou não, quem tem que mostrar capacidade é nós. Nós mesmo, é a gente. A gente tem que ir, fazer e chegar apresentando para onde colocar. E aí isso depende do nível de coesão, de organização cabuloso. É a mesma coisa que fazer um filme no estado inteiro junto. Tem que botar tudo ali na ponta do lápis. Que é isso que eu acho, por exemplo, uma coisa que eu falo que também é... Por que eu consigo, nesse momento, articular esse tanto de coisa? A minha formação ela é inteira disso. Só o meu curso superior que não é específico. Mas ainda assim, eu sou formado em publicidade e propaganda, sempre fui do teatro, já escrevo desde sempre. Depois minhas pós-graduações foi em Economia Internacional da Cultura, Gestão de Cidades e Empreendimentos Criativos, acompanhando o despontamento da Ana Carla Fonseca Reis desde sempre. Essa é a minha formação, é isso que eu busquei de conteúdo. Então, quando eu entro para o poder público agora, eu entro com uma carga que nenhum prefeito consegue me enrolar no papo, por exemplo. Eu consigo aceitar o que ele quer dizer ali, se for o caso, se for o momento da decisão. Mas me enrolar, não vai ter essa enrolação. Então, e eu estou falando isso que todo mundo sabe, a grande maioria dos secretários, o prefeito, pelo menos em pequenas cidades do interior, vou colocar esse camarada aqui porque ele não vai me pedir dinheiro, vai ficar 4 anos ali. É isso. Tem que enganar ninguém não, é isso. Agora, se o prefeito que me colocou ali sabia do meu perfil, ele sabia que eu não ia ficar quietinho assim. Só que a gente vai entrando em consenso sempre para que isso não vire uma briga. Como eu não sou partidário, eu não tenho por que bater nele, isso é uma grande vantagem para mim. Eu não ganho grandes vantagens com ele. Só que aí eu demonstro trabalho, disso eu não tenho medo. Então eu acho que é isso. Eu acho que a minha forma de resumir, acho que a gente tem que encerrar, porque já está estourando bastante o prazo, a gente falou de 10 também de 25. Agora, estou aqui o dia inteiro até amanhã à noite, quem quiser aprofundar, conversar, reunir, planejar, fazer planilha, qualquer coisa, estou à disposição. Agora me leva depois para o bar e me mostra alguma coisa bacana. Obrigado, gente. Mais. Pessoal, só para encerrar, agradecemos a todos pela participação, pelas questões levantadas, novamente, em especial ao Fred Furtado, e retornamos aí para mais uma palestra às 14 horas, ok? Malala Desenlin. The Heisenling.